Meus amigos, imagine uma força divina que mora dentro de você, pronta para mudar tudo o que parece impossível. Vamos falar do Espírito Santo. Como Billy Graham nos ensinou, Deus nunca tira algo de sua vida sem substituir por algo melhor. Como disse Billy Graham. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que alegria poder me dirigir a vocês hoje, mesmo que através desta tela. Quero começar com um convite à reflexão, algo para aquecer nossos corações. Escreva aqui nos comentários se você crê de todo o seu coração que Deus, através do seu Santo Espírito, tem o poder de transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça, por mais impossível que se apresente aos seus olhos. Sim, escreva aí. Compartilhe essa semente de fé conosco, porque hoje vamos falar sobre uma força que está disponível para você. Uma força que pode revolucionar sua existência. O poder inacreditável do Espírito Santo em você. Antes de começarmos, escreva fé nos comentários. Se você crê no poder do Espírito Santo e inscreva-se no canal, tem uma surpresa no final do vídeo. Quantas vezes nos sentimos fracos, sozinhos, incapazes de mudar as circunstâncias que nos afligem? Quantas vezes olhamos para os nossos próprios defeitos, para as nossas falhas, e pensamos que não há esperança de verdadeira transformação? Eu sei o que é isso. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses gigantes. Mas a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é uma mensagem de poder, de renovação, de uma vida nova que não depende da nossa própria força, mas da força daquele que nos criou e nos ama com um amor eterno. E essa força nos é comunicada, nos é infundida pelo Espírito Santo. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos, pouco antes de ascender aos céus, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Pense nisso por um momento. Outro Consolador. A palavra grega é parakletos, que significa alguém chamado para estar ao lado, um ajudador, um confortador, um advogado. Jesus estava dizendo: "Eu estive com vocês, mas agora vou enviar alguém que estará não apenas com vocês, mas em vocês." Que promessa maravilhosa! Este não é um poder impessoal, uma energia cósmica vaga, não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Deus habitando em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus explicou em João, capítulo 16, versículo 8. "E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Sem essa convicção amorosa do Espírito, como poderíamos reconhecer nossa necessidade de um Salvador? Como poderíamos nos arrepender e nos voltar para Deus? É Ele quem abre nossos olhos espirituais para a verdade de Cristo. É Ele quem nos regenera, nos faz nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento não é algo que possamos produzir por nós mesmos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que crê. E o que acontece quando o Espírito Santo entra em nossa vida? Ah, meu amigo, minha amiga, é aí que o inacreditável se torna a realidade. Aquela velha natureza, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, à amargura, começa a ser transformada. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa novidade de vida é operada pelo Espírito Santo. Ele nos dá poder
para vencer o pecado que antes nos dominava. Não significa que nunca mais pecaremos, mas significa que agora temos uma força interior que nos capacita a dizer não à tentação e sim à vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13, nos lembra: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito quem nos capacita para essa mortificação, para essa vitória diária. Gostou da mensagem? Deixe um nos comentários e clique em curtir. Não perca o final. Tem algo especial esperando por você. E não é apenas poder para vencer o pecado, mas poder para viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida cheia do fruto do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem não deseja ter mais amor em seu coração, mais alegria em sua alma, mais paz em meio às tempestades da vida? Quem não anseia por ser mais paciente, mais bondoso, mais fiel? Essas qualidades não são resultado de um esforço hercúleo nosso, mas são o fruto natural da presença do Espírito Santo em nós quando nos rendemos a Ele. Pense na diferença que isso faz em nossos relacionamentos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. O Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se nos submetermos às suas mãos amorosas, Ele fará de nós vasos de honra, úteis para o seu serviço. Este poder também é para testemunhar. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muitos de nós sentimos timidez ou inadequação para falar de Jesus, mas, quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá as palavras certas, Ele abre as portas e os corações. Não é sobre nossa eloquência ou nossa sabedoria, mas sobre o poder dele operando através de nós. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não me sinto assim. Eu não vejo esse poder em minha vida. Meu querido, a vida cristã é uma jornada de fé. O Espírito Santo é recebido pela fé em Jesus Cristo e o enchimento do Espírito, essa plenitude do seu poder, é algo que devemos buscar continuamente através da oração, da leitura da palavra, da obediência. Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, um convite constante a nos abrirmos mais e mais para a sua atuação. Imagine uma casa escura. Você pode tentar varrer a escuridão, pode tentar lutar contra ela, mas a única maneira de dissipá-la é acender a luz. O Espírito Santo é essa luz divina que quer inundar cada cômodo da sua vida, cada canto escuro do seu coração, trazendo clareza, propósito e uma força que você nunca imaginou possuir. Este poder não é para alguns poucos escolhidos, para os super santos. Não. É para todo aquele que pertence a Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Como nos ensina 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que pensamento extraordinário! O Deus Todo-Poderoso escolhe fazer morada em nós, em vasos de barro frágeis e imperfeitos. Isso não deveria nos encher de temor e tremor, mas também de uma profunda gratidão e de um desejo ardente de viver de maneira digna dessa presença. O Espírito Santo anseia por ter um relacionamento íntimo com você, por guiá-lo em todas as suas decisões, por consolá-lo em suas tristezas,
por fortalecê-lo em suas fraquezas e por usá-lo para a glória de Deus. Permita que Ele faça essa obra em você. Não resista à sua voz suave. Não entristeça o espírito com pecado deliberado. Não apague a sua chama com incredulidade ou indiferença. Abra seu coração hoje para a plenitude do Espírito Santo. E talvez você se pergunte: como posso experimentar mais desse poder? Como posso viver nessa plenitude? A resposta, meu amigo, minha amiga, começa com um desejo sincero e uma rendição contínua. É como um rio. Para que a água flua abundantemente, o leito do rio precisa estar desobstruído. Da mesma forma, para que o Espírito Santo flua poderosamente em nós e através de nós, precisamos remover os obstáculos do pecado conhecido, da teimosia, da incredulidade. Precisamos, como o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pense nisso. Selados. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, a garantia da nossa herança eterna, a prova de que pertencemos a Ele. Que segurança maravilhosa Ele nos dá! Vamos juntos nessa jornada? Comente amém. Inscreva-se no canal e assista até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos assegura. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior, essa convicção profunda de que pertencemos a Deus, não por nossos méritos, mas pela sua graça, é uma das obras mais preciosas do Espírito Santo em nós. Ele nos traz a certeza da salvação quando as dúvidas assaltam, quando o inimigo tenta nos acusar. É o Espírito quem nos lembra da obra consumada de Cristo na cruz e da nossa justificação pela fé. Ele nos lembra das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que conforto saber que nossa salvação está segura nas mãos do nosso Salvador, e o Espírito Santo nos confirma essa verdade em nosso íntimo. Essa certeza não nos leva à presunção, mas a uma profunda gratidão e a um desejo de viver de forma a agradar aquele que tanto nos amou. E Ele não apenas nos cela e nos dá certeza, mas Ele nos guia. Jesus prometeu em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que promessa extraordinária! Em um mundo cheio de confusão, de vozes contraditórias, de caminhos que parecem certos, mas levam à perdição. Como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Temos um guia infalível. O Espírito Santo nos guia através da Palavra de Deus, iluminando as Escrituras para que possamos compreendê-las e aplicá-las à nossa vida. Quantas vezes abrimos a Bíblia e um versículo salta aos nossos olhos, falando diretamente à nossa situação? Esse é o Espírito Santo ensinando e guiando. Ele nos guia em nossas decisões, grandes e pequenas, se estivermos dispostos a ouvir sua voz suave e mansa. Muitas vezes, essa orientação não vem como uma voz audível, mas como uma convicção interior, uma paz que excede todo o entendimento ao considerarmos um caminho ou uma inquietação que nos alerta para o perigo. Aprender a discernir a sua voz requer tempo, intimidade com Deus, oração e um coração sensível. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão. Quanto mais tempo passamos com Ele, em oração e meditação na Sua Palavra, mais familiar Sua voz se torna.
Ele também nos guia para a santidade. O Espírito Santo é santo, e sua obra em nós é nos santificar, nos separar para Deus, nos conformar à imagem de Jesus Cristo, como 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos lembra. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Este é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. Dia após dia, o Espírito trabalha em nosso caráter, podando o que não agrada a Deus, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, e cultivando o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não desanime se você não vê todas essas qualidades perfeitamente manifestas em sua vida de uma vez. É um fruto que amadurece com o tempo, à medida que permanecemos nele. E quando nos sentimos fracos na oração, quando as palavras nos faltam, quando o peso da vida parece esmagador demais para sequer articularmos nossas necessidades, o Espírito Santo entra em cena de uma maneira incrivelmente compassiva. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, nos traz um conforto indescritível. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pense na profundidade disso. O Espírito Santo, Deus mesmo, orando em nós e por nós, de acordo com a perfeita vontade do Pai. Que segurança saber que, mesmo em nossa incapacidade, mesmo quando tudo o que podemos fazer é gemer diante de Deus, nossas orações estão sendo aperfeiçoadas e elevadas ao trono da graça pelo próprio Espírito de Deus. Este é o poder que está em você, meu amigo, minha amiga. Um que ora quando não consegue orar. Um poder que compreende as profundezas da sua alma e as apresenta diante do Pai. Se o Espírito Santo fala com você hoje, escreva glória nos comentários e compartilhe este vídeo. Fique até o final. Há uma bênção surpresa. Quantas vezes nos ajoelhamos e não sabemos o que dizer? Nessas horas, podemos simplesmente clamar: Espírito Santo, ore por mim. E Ele o fará. Ele é o nosso advogado celestial, juntamente com Jesus, que também intercede por nós à direita do Pai, como Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos uma dupla intercessão divina. Além disso, o Espírito Santo nos une como crentes, formando o corpo de Cristo, a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É Ele quem quebra as barreiras de raça, cultura e status social, unindo-nos no amor de Cristo. Em um mundo tão dividido, a unidade da Igreja, operada pelo Espírito, é um testemunho poderoso. E dentro desse corpo, Ele distribui dons espirituais a cada crente, visando a um fim proveitoso, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 continua: mas todas estas coisas opera o único e mesmo Espírito, distribuindo particularmente a cada um como quer. Dons de serviço, de encorajamento, de misericórdia, de fé, de cura, de sabedoria, de conhecimento. Cada um de nós recebe dons para edificar a Igreja e para glorificar a Deus. Talvez você pense que não tem nenhum dom.
que não tem nada a oferecer, mas a palavra de Deus diz o contrário. O Espírito Santo o capacitou com dons únicos e preciosos. Ore. Peça a Deus para lhe revelar seus dons e para lhe dar oportunidades de usá-los. Seu dom pode não ser um dom de destaque público, mas pode ser um dom de oração intercessória silenciosa, um dom de hospitalidade que abençoa muitos, um dom de ouvir com compaixão. Todos os dons são importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Quando cada membro do corpo funciona no poder do Espírito, os dons que ele deu à Igreja tornam a Igreja uma força poderosa neste mundo, um farol de esperança e verdade, demonstrando o amor multiforme de Deus. Mas como podemos experimentar essa plenitude do Espírito, essa vida abundante que Jesus prometeu quando disse em João, capítulo 10, versículo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos dá um mandamento claro: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo aqui está no tempo presente contínuo, significando continuem se enchendo. Não é uma experiência única e definitiva para a maioria, mas um processo diário, um estilo de vida de dependência e submissão ao Espírito. Como nos enchemos? Primeiro, confessando e abandonando todo o pecado conhecido. O pecado entristece o Espírito e obstrui o seu fluxo em nós. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos promete: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão e o arrependimento mantêm o canal limpo para a comunhão com o Espírito. Segundo, rendendo nossa vontade a Deus diariamente, dizendo como Jesus no Getsêmani: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é uma entrega consciente, momento a momento, das nossas vontades, planos e desejos a Ele. Terceiro, alimentando-nos da palavra de Deus. O Espírito usa a palavra para nos transformar e nos guiar. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e para o meu caminho. Quanto mais meditamos na palavra, mais o Espírito tem material para trabalhar em nós. Quarto, através da oração fervorosa, pedindo especificamente para sermos cheios do Espírito. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 13: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? É uma promessa: se pedirmos com fé e sinceridade, Ele nos dará. Não é uma questão de barganhar com Deus, mas de expressar o nosso desejo profundo por mais dele em nossas vidas. Quinto, vivendo em obediência aos mandamentos de Deus por amor. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15 e 16: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A obediência, nascida do amor, abre as portas para uma maior manifestação do Espírito. Quer mais mensagens como esta? Comente quero, inscreva-se e curta. O final do vídeo guarda algo que você não vai querer perder. Este poder do Espírito Santo não é algo místico e inalcançável, reservado para uns poucos. É real, é prático, é para você hoje. Ele quer lhe dar força para vencer aquela tentação que o acomedia há tanto tempo. Ele quer lhe dar sabedoria para tomar aquela decisão difícil no trabalho ou na família. Ele quer lhe dar paz em meio à ansiedade que tenta roubar sua alegria. Ele quer encher seu coração com um amor sobrenatural pelas pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que são difíceis de amar, aquelas que o feriram. Ele quer lhe dar ousadia para compartilhar sua fé
com seus amigos e vizinhos, não com arrogância, mas com amor e convicção. Ele quer transformar seu caráter, tornando-o mais semelhante a Jesus a cada dia. Este é o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Um poder que não se manifesta necessariamente em grandes demonstrações exteriores o tempo todo, embora possa acontecer, mas muitas vezes na quietude de um coração transformado, na paciência exercida quando se quer explodir, na palavra bondosa proferida em vez de uma resposta áspera, na tentação vencida silenciosamente, na paz que permanece em meio à tempestade, no perdão liberado, é a obra dele. A vida cristã não é uma tentativa de viver para Deus com nossas próprias forças. É permitir que Deus, pelo seu Espírito, viva a sua vida através de nós. Como Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo vivendo em nós, pelo seu Espírito, que verdade libertadora, solte as rédeas da sua vida e entregue-as ao Espírito Santo. Confie nele, dependa dele, espere nele, e você começará a ver esse poder inacreditável se manifestando em maneiras que você nunca sonhou serem possíveis. Sua vida nunca mais será a mesma. Quando você aprender a andar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito e a ser cheio do Espírito, ele será o segredo da vida cristã vitoriosa e abundante que Deus planejou para cada um de seus filhos. Não se continta com menos do que a plenitude que ele oferece. Busque-o de todo o seu coração. Ele está mais perto do que você imagina, pois ele habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, sim, ele habita em você. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, que verdade transformadora! E quando falamos em buscar a sua plenitude, não estamos falando de alcançar algum estado místico inalcançável, mas de cultivar uma dependência diária e consciente nele. É como respirar. Você não pensa em cada inspiração e expiração, mas sem elas não haveria vida. Da mesma forma, a vida no Espírito é uma respiração espiritual constante, um voltar-se para ele em cada momento, em cada decisão, em cada desafio. Pense no poder que está à sua disposição neste exato instante, um instante que pode acalmar o coração mais ansioso. Sabe aquela preocupação que te rouba o sono? Aquela incerteza sobre o futuro que te paralisa? O Espírito Santo é o Espírito de paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem guarda nossos corações e pensamentos é Deus, através da sua paz. Uma paz que o Espírito Santo ministra em nós. Quando o mundo ao seu redor está em caos, quando as notícias são desanimadoras, quando as pressões da vida parecem insuportáveis, você pode encontrar um refúgio de paz no Espírito Santo. Ele não remove necessariamente todos os problemas de uma vez, mas ele te dá a força e a serenidade para atravessá-los, firmando seus pés na rocha que é Cristo. E esse poder se manifesta de maneiras muito práticas na transformação do nosso caráter. Quantos de nós lutamos com um temperamento explosivo, com palavras ásperas que ferem aqueles que amamos? Quantos de nós somos assombrados pela inveja, pelo ciúme, pelo ressentimento que amarga a alma? Por nossas próprias forças, essas batalhas são exaustivas e muitas vezes infrutíferas. Mas o Espírito Santo é o agente de santificação. Ele trabalha em nós, gentilmente, pacientemente, mas com um poder que quebra cadeias quebradas.
Ele nos convence da raiz desses pecados, nos mostra o quanto eles entristecem o coração de Deus e o quanto nos prejudicam, e nos capacita a escolher um caminho diferente. Quando você sente a raiva subindo e, em vez de explodir, você ora, pedindo autocontrole, e consegue responder com mansidão, isso é o Espírito Santo em ação. Quando você sente a ponta da inveja e, em vez de alimentá-la, você escolhe se alegrar com a bênção do outro e orar por ele, isso é o Espírito Santo operando. Ele nos ajuda a despojar-nos do velho homem com os seus feitos e a revestir-nos do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem de Deus. Como Paulo nos instrui em Colossenses 3, 10 a 12, capítulos e versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação não é cosmética, é profunda, é de dentro para fora. É o Espírito Santo cultivando em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança, e esse fruto não é apenas para nosso benefício, mas para abençoar todos ao nosso redor, para ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho notarão a diferença quando o Espírito Santo tiver liberdade para operar em você. Além disso, o Espírito Santo é o nosso mestre divino, nosso professor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes lemos a Bíblia e certas passagens parecem obscuras, difíceis de entender? Antes de ler, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua palavra. Ele tem uma capacidade maravilhosa de abrir nosso entendimento, de nos mostrar a relevância das Escrituras para a nossa vida hoje. Ele nos ajuda a ver Jesus em cada página da Bíblia. Ele nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados, dos seus mandamentos quando estamos confusos sobre qual caminho seguir, das suas advertências quando estamos sendo tentados. A Bíblia se torna um livro vivo, uma carta de amor de Deus para nós. Quando o Espírito Santo é o nosso intérprete, ele não nos dará novas revelações contrárias à palavra escrita, pois ele é o Espírito da verdade, e a palavra é a verdade. Mas ele nos dará uma compreensão mais profunda e uma aplicação pessoal da verdade já revelada. Sem o Espírito Santo, a Bíblia pode ser apenas um livro de história ou de regras morais. Com o Espírito Santo, ela se torna pão para nossa alma, luz para nosso caminho, a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Portanto, valorize a palavra de Deus, medite nela dia e noite, e peça ao Espírito Santo para torná-la real e transformadora em sua vida. E ele também nos capacita para o serviço. Você pode pensar, eu sou uma pessoa comum, não tenho grandes talentos, o que posso fazer para Deus? Mas o Espírito Santo equipa os crentes com dons espirituais para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Talvez seu dom seja o de encorajar alguém que está abatido, o de orar com fervor por aqueles que estão sofrendo, o de mostrar hospitalidade, o de contribuir com generosidade, o de ensinar uma classe de crianças na igreja, o de servir com humildade nos bastidores. Não despreze os pequenos dons, pois, aos olhos de Deus, todo serviço feito com amor e no poder do Espírito é precioso. O Espírito Santo não apenas nos dá os dons,
mas também a oportunidade e a coragem para usá-los. Muitas vezes, é o medo que nos paralisa. Medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. Mas o Espírito Santo é um espírito de poder, de amor e de moderação, não de covardia, como Paulo lembrou a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quando nos rendemos a Ele, Ele nos dá a ousadia santa para sairmos da nossa zona de conforto e servirmos a Deus e ao próximo. Ele pode colocar em seu coração um fardo por um grupo específico de pessoas ou uma paixão por uma determinada causa do reino. Não ignore esses impulsos do Espírito. Ore sobre eles, busque conselho de irmãos maduros na fé e dê passos de obediência. Você se surpreenderá com o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente entregue e capacitada pelo seu Espírito. Lembre-se da história de Pedro, que negou Jesus por medo, mas depois, cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, pregou com tal poder que 3.000 pessoas se converteram. Esse mesmo Espírito está disponível para você hoje, para capacitá-lo a ser uma testemunha eficaz de Cristo, em palavras e em ações, onde quer que você esteja, e nos momentos de fraqueza, de sofrimento, de luto. O Espírito Santo é verdadeiramente o Consolador prometido. A palavra Paracletos também significa aquele que vem ao lado para ajudar. Quando o coração está partido, quando as lágrimas não param de rolar, quando a dor parece insuportável, o Espírito Santo está ali, sofrendo conosco, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como vimos em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Ele não nos oferece soluções fáceis ou clichês vazios, mas sua presença real, seu conforto que acalma a alma. Ele nos lembra do amor infalível de Deus, da esperança da ressurreição, da promessa de que Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele nos ajuda a encontrar sentido, mesmo no sofrimento, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que o sofrimento seja bom em si mesmo, mas que Deus, em sua soberania e amor, pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas para nos moldar, para nos aproximar dele e para cumprir seus propósitos eternos. O Espírito Santo nos dá a força para perseverar, para não desistir, para manter nossa fé firme, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Ele é o óleo da alegria, em vez do pranto, a veste de louvor, em vez do espírito angustiado. Como Isaías, capítulo 61, versículo 3, proclama: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele pode transformar nosso luto em dança, nossa tristeza em alegria. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, mas ele está conosco em cada passo do caminho, sustentando-nos com sua graça. Quantos crentes, ao longo da história, enfrentaram perseguições terríveis, perdas inimagináveis, doenças debilitantes e ainda assim mantiveram uma fé radiante e um testemunho poderoso? Foi o poder do Espírito Santo que os sustentou. Esse mesmo poder está disponível para você, meu amigo.
minha amiga, em qualquer tribulação que você esteja enfrentando. É importante lembrar que viver no Espírito também envolve uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta constante dentro de nós, entre a nossa velha natureza pecaminosa, a carne, e a nova natureza que recebemos em Cristo, vivificada pelo Espírito. Não devemos nos surpreender com essa luta. Ela é uma evidência de que o Espírito está vivo e ativo em nós. O perigo é ceder aos desejos da carne, mas a boa notícia é que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dá a chave. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo poder do Espírito que podemos dizer não aos desejos da carne, e sim à vontade de Deus. Isso requer uma escolha diária, uma vigilância constante e uma dependência total do Espírito. Não podemos vencer essa batalha com nossa própria força de vontade. Precisamos clamar pela ajuda do Espírito. Precisamos nos encher dele. Precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É o antídoto para não cumprir as concupiscências da carne. É um estilo de vida de submissão à sua liderança, de sensibilidade à sua voz, de obediência à sua direção. Quando tropeçamos, e tropeçaremos, pois ainda não somos perfeitos, não devemos desanimar ou nos entregar à condenação. Devemos nos levantar, confessar nosso pecado, receber o perdão de Deus, que é abundante, e nos firmar novamente no poder do Espírito, aprendendo com nossas falhas e crescendo em graça. Lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos assegura. Que libertação! O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e da condenação para vivermos em novidade de vida. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, este poder inacreditável do Espírito Santo não é uma doutrina abstrata, é uma realidade viva e transformadora que Deus deseja que cada um de seus filhos experimente em sua plenitude. Ele está aqui para lhe dar poder sobre o pecado, para transformar seu caráter à imagem de Cristo, para guiá-lo em toda a verdade, para confortá-lo em suas aflições, para capacitá-lo para o serviço e para lhe dar a certeza da sua salvação. Ele é o dom precioso de Deus para você. Como você responde a esse dom? Você o tem acolhido? Você tem buscado a sua plenitude? Você tem se rendido à sua obra transformadora em sua vida? Não se contente com uma vida cristã superficial ou morna. Há muito mais que Deus tem para você. Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de propósito, uma vida de poder espiritual que pode impactar o mundo ao seu redor para a glória de Deus. Abra seu coração completamente ao Espírito Santo. Convide-o a encher cada área de sua vida, a assumir o controle, a guiá-lo, a usá-lo. Ele é gentil, ele não força a entrada, mas ele anseia por ter comunhão com você. E à medida que você aprende a andar no Espírito, a viver no Espírito, a ser cheio do Espírito, você descobrirá uma alegria, uma paz e um propósito que o mundo não pode dar nem tirar. Você experimentará em primeira mão o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Que alegria profunda!
Que privilégio indescritível é saber que este poder inacreditável do Espírito Santo não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade viva, pulsante, disponível para cada um de nós que se achega a Jesus Cristo com um coração sincero e aberto. Ele anseia por preencher cada fibra do nosso ser, por nos guiar em cada passo, por nos fortalecer em cada fraqueza e por nos usar de maneiras que jamais poderíamos imaginar, tudo para a glória de Deus Pai. Talvez, enquanto você ouve estas palavras, algo esteja se movendo em seu interior. Talvez seja um anseio por algo mais, um reconhecimento da sua própria necessidade, uma sede por essa vida abundante que só pode ser encontrada em comunhão íntima com Deus através do seu Espírito. Não ignore essa voz suave, esse toque gentil em sua alma. É o Espírito Santo chamando você, convidando você para uma experiência mais profunda, mais rica, mais transformadora com o Deus vivo. Ele está aqui, agora mesmo, pronto para encontrar você exatamente onde você está. A questão, meu querido amigo, minha querida amiga, não é se Deus está disposto a derramar seu Espírito sobre você. A questão é se você está disposto a recebê-lo, a render-se a Ele, a permitir que Ele faça sua obra completa em sua vida. Muitas vezes, o que nos impede de experimentar a plenitude do Espírito não é a relutância de Deus, mas a nossa própria. Pode ser o medo de entregar o controle, o medo do que Ele poderá nos pedir para fazer ou deixar de fazer. Pode ser o apego a pecados secretos que não queremos abandonar. Pode ser o orgulho que nos impede de admitir nossa necessidade. Pode ser a dúvida, alimentada pelas vozes céticas do mundo ou pelas nossas próprias inseguranças. Mas eu quero lhe dizer, com todo o amor do meu coração, que não há nada a temer na rendição ao Espírito Santo. Ele é o Espírito de amor, de alegria, de paz. Entregar-se a Ele não é perder a sua identidade, mas encontrar o seu verdadeiro eu, a pessoa que Deus o criou para ser. É como um barco à vela. Enquanto ele está amarrado ao cais, com as velas recolhidas, ele pode parecer seguro, mas não está cumprindo o propósito para o qual foi feito. Somente quando as amarras são soltas e as velas são içadas para capturar o vento, é que o barco navega com beleza e propósito. O Espírito Santo é o vento divino que quer encher as velas da sua vida e levá-lo a águas mais profundas de comunhão com Deus e de serviço significativo. Pense por um momento sobre a sua vida. Você está satisfeito com a sua jornada espiritual? Você sente a presença e o poder de Deus operando em você diariamente? Você tem a alegria e a paz que o mundo não pode dar? Se a sua resposta honesta for não ou não tanto quanto eu gostaria, saiba que há esperança. Deus não o condena por isso. Ele o convida. A Bíblia nos diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É um convite aberto, uma promessa segura. Talvez você nunca tenha verdadeiramente entregado sua vida a Jesus Cristo. Você pode ter ouvido falar dele, pode até frequentar uma igreja, mas nunca tomou a decisão pessoal de recebê-lo como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus é muito clara sobre a nossa condição sem Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos, capítulo 6, versículo 23, afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a má notícia, mas a boa notícia, o Evangelho glorioso, é que Deus, em seu infinito amor, não nos deixou nessa condição perdida. Romanos capítulo 5, versículo 8, proclama: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. E ele oferece o perdão e a vida eterna a todos os que se arrependem e creem nele. Arrepender-se significa mudar de mente sobre o pecado e sobre si mesmo, reconhecendo sua necessidade de um Salvador e voltando-se para Deus. Crer significa confiar em Jesus Cristo somente para a sua salvação, não em suas boas obras ou em sua própria justiça, pois Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos lembra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você nunca fez isso, eu o convido, neste momento, a abrir seu coração para Jesus. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples assim. É uma decisão de fé, vá que um passo de entrega, ou talvez você seja alguém que um dia conheceu o Senhor, que já experimentou seu amor e seu perdão, mas que se afastou. A vida o enredou. As preocupações do mundo sufocaram sua fé. O pecado o afastou da comunhão com Deus. Você se sente distante, frio, talvez até envergonhado. Meu querido amigo, minha querida amiga, quero que saiba que o Pai está de braços abertos esperando por você, como o pai do filho pródigo. Ele não o rejeita, ele anseia pelo seu retorno. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos dá esta promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, o perdão de Deus está disponível para você agora mesmo, se você se arrepender e voltar para Ele. Ele pode restaurar a sua alegria, reacender a sua paixão por Ele e enchê-lo novamente com o seu Espírito Santo. Não viva mais um dia longe da casa do Pai. Volte hoje. E para aqueles de vocês que estão caminhando com o Senhor, mas anseiam por uma experiência mais profunda do seu poder, por uma vida cristã mais vitoriosa e frutífera, o convite também é para vocês. Enchei-vos do Espírito. Não se contentem com a mediocridade espiritual, não se acomodem com uma fé superficial. Busquem a plenitude que Deus tem para vocês. Peçam, busquem, batam, como Jesus nos ensinou. Anseiem por mais de Deus em suas vidas, submetam cada área ao senhorio de Cristo, dediquem tempo à oração e à palavra, busquem comunhão com outros crentes que também estão famintos por mais de Deus e esperem com fé que Ele responderá ao desejo do seu coração. Lembrem-se das palavras de Jesus em João capítulo 7, versículos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, e isto, disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Deus quer que rios de água viva fluam, não apenas um gotejamento, mas rios. Rios de amor, de poder, de graça, de testemunho, que abençoem todos ao seu redor. Seja qual for a sua situação hoje, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Se você deseja entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, ou se deseja retornar a Ele, ou se simplesmente deseja ser cheio do seu Espírito Santo, você pode orar assim, do fundo do seu coração. Querido Deus Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados
e ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, Senhor Jesus, transforma-me, enche-me com teu Espírito Santo, ajuda-me a viver para ti todos os dias da minha vida. Eu te entrego tudo o que sou e tudo o que tenho. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia que Deus o ouviu, pois a palavra dele promete. Encontre uma igreja que pregue a Bíblia, seja batizado e comece a crescer na sua fé em comunhão com outros irmãos. Quero agradecer imensamente a você por ter dedicado o seu tempo para assistir e meditar conosco sobre esta mensagem tão vital sobre o poder inacreditável do Espírito Santo em nós. Foi uma alegria compartilhar essas verdades com você. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se ela despertou em você uma fome por mais de Deus, eu gostaria de pedir que você considerasse algumas coisas. Primeiro, se ainda não o fez, por favor, inscreva-se em nosso canal. Fazendo isso, você não perderá nenhuma das futuras mensagens de esperança e encorajamento que compartilhamos, todas baseadas na Palavra de Deus e centradas em Jesus Cristo. É uma forma de continuarmos essa jornada juntos. Segundo, se este vídeo foi uma bênção para você, clique no botão curtir. Isso nos ajuda a saber que tipo de conteúdo ressoa com você e também ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas que podem estar precisando ouvi-la. Terceiro, gostaríamos muito de ouvir de você nos comentários abaixo. Talvez você queira compartilhar como Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Ou talvez você tenha uma pergunta ou um pedido de oração. Se você fez aquela oração de entrega ou de renovação, conte-nos, para que possamos nos alegrar com você e orar por você. Sua interação é muito valiosa para nós e para a comunidade que estamos construindo aqui. E, por fim, compartilhe este vídeo. Pense em alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que precisa ouvir sobre o amor de Deus, sobre a esperança da salvação em Jesus, sobre o poder transformador do Espírito Santo. Envie o link para essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus usará para tocar a vida dela. Lembre-se sempre, Deus o ama com um amor eterno e incondicional. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano que inclui a plenitude do seu Espírito Santo operando em você e através de você. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão difíceis as circunstâncias possam parecer, há esperança, há poder, há vitória em Jesus Cristo através do seu Espírito. Busque-o de todo o seu coração. Renda-se a Ele completamente e você descobrirá a alegria e o propósito que Ele tem reservado para você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que Ele os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes dê paz, hoje e sempre. Amém. Ouvir a mensagem sobre o poder inacreditável do Espírito Santo em você, de Billy Graham, foi como abrir uma janela para um horizonte de esperança e transformação. Como um brasileiro, com nosso coração quente, fé vibrante, eu me senti profundamente tocado pela promessa de que o Espírito Santo, a própria presença de Deus, habita em nós, pronto para guiar, consolar e capacitar. É como se uma chama tivesse sido acesa em minha alma, lembrando-me que não estou sozinho nas lutas diárias, sejam elas grandes ou pequenas. A imagem de Deus moldando-nos como um oleiro, transformando nosso barro frágil em vasos de honra, ressoa profundamente em um país onde a fé é tão enraizada, mas às vezes esquecemos de vivê-la plenamente. A promessa de João 14, 16 a 17,
que fala do Consolador que nunca nos deixa, me fez perceber que mesmo nos dias mais cinzentos, há uma força divina ao meu lado, pronta para me sustentar. O que mais me marcou foi a ideia de que o Espírito Santo não é uma força distante ou mística, mas uma presença viva, prática e transformadora. Ele nos convence do pecado, como dito em João 16:8, não para nos condenar, mas para nos libertar. Em um país como o Brasil, onde enfrentamos desafios sociais, econômicos e pessoais, essa mensagem é um lembrete poderoso de que não precisamos depender apenas de nossas forças. Quantas vezes me senti sobrecarregado por preocupações, contas a pagar, conflitos familiares, incertezas sobre o futuro? Mas o Espírito Santo me convida a entregar essas cargas a Ele, a buscar sua paz, que excede o entendimento, como descrito em Filipenses 4:6-7. Essa paz não é apenas uma teoria, é algo que experimentei em momentos de oração silenciosa, quando, sem palavras, senti meu coração acalmado por uma presença que só pode ser divina. Outra lição que levo para a vida é a transformação do caráter. O fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é como um jardim que Deus cultiva em nós. No Brasil, onde a convivência comunitária é tão valorizada, essas qualidades são essenciais. Já perdi a paciência em discussões banais, já deixei o orgulho ferir relacionamentos, mas a mensagem me mostrou que o Espírito Santo pode mudar isso. Recentemente, enfrentei uma situação no trabalho onde a tentação de responder com raiva era grande. Em vez disso, orei por autocontrole e, para minha surpresa, consegui responder com calma. Esse foi o Espírito em ação, moldando-me para ser mais como Cristo. Isso me ensinou que a santificação não é um evento instantâneo, mas um processo diário de rendição. O Espírito Santo também me desafia a testemunhar. Atos 1:8. Promete poder para sermos testemunhas de Cristo. E isso é especialmente relevante em nossa cultura brasileira, onde compartilhar histórias e emoções é natural. Quantas vezes hesitei em falar de minha fé por medo de ser julgado? Mas a mensagem me encorajou a confiar na ousadia que o Espírito dá. Comecei a compartilhar pequenas palavras de encorajamento com amigos, como uma mensagem sobre o amor de Deus, e vi corações se abrirem. Isso me mostrou que não preciso ser um pregador famoso. O Espírito usa até os gestos mais simples para tocar vidas. A certeza da salvação, selada pelo Espírito, Efésios 4:30, é outro ponto que me impactou. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, mas às vezes misturada com dúvidas, saber que sou filho de Deus, como Romanos 8:16 assegura, traz uma segurança indizível. Já enfrentei noites de insônia, questionando o meu valor ou o meu futuro. Mas o Espírito me lembra que sou amado, perdoado e destinado a uma herança eterna. Isso mudou minha perspectiva. Em vez de viver com medo, escolho viver com gratidão, sabendo que Deus está comigo. Aplicar essas lições na vida cotidiana é um desafio, mas também uma aventura. Primeiro, comprometo-me a orar diariamente, pedindo ao Espírito Santo que me encha, como Lucas 11:13 promete. Em um país onde a oração é parte da nossa alma, isso é natural, mas quero ser mais intencional, reservando momentos para ouvir a voz suave do Espírito. Segundo, vou mergulhar na palavra de Deus, pois o Salmo 119:105 diz que ela é luz para meu caminho. Lendo a Bíblia com o Espírito como mestre, encontro direção para decisões práticas, como administrar melhor meu tempo ou resolver conflitos. Terceiro, quero viver em obediência amorosa, como João 14:15 ensina, escolhendo perdoar em vez de guardar mágoa, ser generoso em vez de egoísta,
mesmo quando é difícil. Isso é especialmente importante em nossa cultura, onde laços familiares e comunitários são tão fortes. Além disso, pretendo usar os dons que o Espírito me deu, como 1 Coríntios 12:7 sugere, seja encorajando alguém na igreja ou ajudando um vizinho em necessidade. No Brasil, pequenos atos de bondade, como oferecer um café e uma conversa, podem transformar vidas. Finalmente, quero vencer a batalha espiritual diária. Gálatas 5:17, dizendo não à carne e sim ao espírito, especialmente em tentações como a impaciência ou a fofoca, tão comuns em nosso dia a dia. Isso exige vigilância, mas sei que o Espírito me capacita, como Romanos 8:21-13 promete. Essa mensagem reacendeu minha fé e me lembrou que o Espírito Santo é meu consolador, guia e força. Em um Brasil cheio de desafios, mas também de esperança, viver no poder do Espírito é a chave para uma vida abundante. Não é sobre perfeição, mas sobre rendição contínua. Cada passo de obediência, cada oração sincera, cada ato de amor é uma oportunidade para o Espírito agir, transformando não só minha vida, mas também a de quem está ao meu redor. Minhas irmãs e meus irmãos, se essa mensagem tocou seu coração e acendeu uma chama de fé em você, não guarde isso só para si. Clique no botão curtir para mostrar que você crê no poder do Espírito Santo. Compartilhe este vídeo com um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir sobre essa esperança transformadora. Um simples gesto pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que vai fortalecer sua jornada com Deus. E nos comentários, escreva Amém, se você quer viver na plenitude do Espírito, ou compartilhe como Deus falou com você hoje. Fique até o final, pois há uma bênção especial esperando por você. Que o Espírito Santo continue guiando e abençoando cada um de nós.